Senhor Jesus. Bem, vamos louvar o hino 187, irmãos. Hoje nós estamos iniciando uma campanha de 5 dias, de hoje até sexta-feira, se o Senhor permitir, um tema buscando a cura divina, tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual. Eu creio que o Senhor ainda cura, porque Jesus Cristo não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 187, esperar que os irmãos peguem aí a sua harpa e vamos assim adorar o Senhor. Hoje, segunda-feira, culto de ensinamento e oração, e até que o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? Tem sido cultos abençoados, o Senhor tem nos agraciado com a sua presença. 187, mas antes de nós louvarmos, tem uma moça conosco aqui, né? Não sei se alguns irmãos convidou ela, não chegou a ter a minha aqui o nome dela. Ela veio com a Vívia. Qual o nome da irmã? Maíra. E Deus te abençoe. Amém. Como a igreja salva a nossa irmã Maíra essa noite, as suas crianças, irmãos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós amamos você. Volte sempre. Traga mais um. Se gostar, opera com a gente. É só vitória ou glória. Bem, Deus te abençoe. Se sinta à vontade. Pode estar adorando a Deus conosco. Está também a nossa irmã Luzia, que a gente já considera, né? Está sempre aqui nos ajudando. Nossa irmã Luzia lá no Belém. Nós temos também a Vívia, filha da nossa irmã Socorro. Glória a Deus. Hino de 187, irmão. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja tu e me una a ti.
meu Rei, meu Deus, de ti, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia tudo nessa vida vai se findar, e seremos partir daqui, estaremos para sempre com o Senhor. Mas por enquanto nós temos que estar assim firme e constante na presença do Senhor. Enquanto estivermos aqui no mundo, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele dará a condição para nós também vencermos, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glórias a Deus. Irmãos, eu convidei o Ailson para trazer uma breve palavra para nós. Ele vai ter aqui 30 minutos para ele trazer uma palavra da parte do Senhor. Nós estamos sempre, pode vir, Ailson, estamos sempre assim, nas segundas-feiras, dando oportunidade também para os obreiros, né? Assim está trazendo a palavra do Senhor. Eu peço para os irmãos que os irmãos se preparem, né? Não só em ler a palavra, mas também se preparem espiritualmente, né? Jejua, consagre sua vida, seja um exemplo de vida, aleluia, de vida transformada, de vida com Deus, né? Eu sempre falo para os obreiros: não dê testemunho apenas aqui dentro, dê testemunho na sua casa, na sua rua, no bairro onde você mora, onde você trabalha, na convivência com as pessoas. Só assim ninguém jamais reprovará o teu ministério ou censurará o teu ministério, mas verá Deus na tua vida, Deus através daquilo que você fala. Glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Mesmo a isso, você vai até 9h25. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma grande responsabilidade falar da palavra do Senhor. As pernas aqui já dá aquela tremida de leve. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para isso, para falar de sua palavra. É bom a gente conversar, às vezes, com alguém que a gente gosta, bater um papo, né? Mas falar da palavra do Senhor aí é mais sério. Mas o Senhor, Ele tem nos confiado isso, e tem colocado eu e você num lugar como esse. Tirou a gente de um lugar sujo e feio, e colocou a gente num lugar limpo e junto com os príncipes, para que a gente pudesse dizer o quão grande é o nome desse Deus que a gente serve. Se a gente for olhar para a nossa vida, a vida tão difícil, tão corriqueira, e era tão difícil antes de ter a Cristo, mas hoje a gente anda na luz, não nas trevas. Então, é uma gratidão, é uma honra enorme se encontrar num lugar como esse, aqui em cima ainda, e saber que Jesus fez tudo isso por nós, e aqui se encontramos nós para dizer que Ele é bom, e aqui a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Lá em 2 Coríntios está escrito que temos um tesouro, e esse tesouro está em vaso de barro, e nós somos esse vaso de barro. Por que vaso de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não nosso ou de nós. Mas o Senhor, Ele tem nos confiado isso, e tem colocado as suas palavras em nós. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20, serei breve na minha fala. Esses dias o pastor tinha convidado eu para trazer a palavra, mas, né, o pastor é uma bênção, ele acabou esquecendo e colocou o irmão Cláudio para dar o ensinamento, e a palavra quase bateu. Então a gente tem que entender que a palavra não é a gente que escolhe, não é o Senhor que escolhe a palavra que vai ser falada, mas é a palavra que Ele coloca em nossos corações e em nossa mente. E
Está aqui eu mais uma vez falando de Efésios, o ensinamento que o pastor Cláudio deu. Então, estou eu aqui mais uma vez para dizer que a palavra é do Senhor. Amém? E o tesouro está em vaso de barro. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Que vai nos dizer assim, os irmãos acompanhem: quanto a mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as aciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Uma palavra maravilhosa como essa, seguido do nosso irmão Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso. Só que quando a gente lê e medita do capítulo 1 e até o capítulo 6, a gente vê que a carta, segundo escreveu Paulo, está intitulada para a igreja de Éfeso, para os Efésios. Mas só que quando a gente começa lendo do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vê que são grandes ensinamentos à igreja, e não só para aquela igreja, mas para toda a igreja. O interessante é que quando a gente começa a ler a carta dele, escrita, ele traz um grande, como é que eu digo isso? Uma grande força para que a igreja esteja sempre firme e abundante na obra do Senhor, porque sabemos que os dias são difíceis. Estar dentro de uma igreja como essa no dia de hoje é complicado, mas aqui a gente vem para receber força, como foi dito aqui. Então Paulo ensinava isso para aqueles crentes, principalmente os novos convertidos a qual estavam lá, e mais ainda os que já estavam naquele lugar. Então Paulo ele refletia a palavra de Deus para aquele povo, dizendo: sejam fortes, sejam guerreiros e continuem sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é em vão, ele tem um preço, e Jesus pagou esse preço para que vocês hoje estivessem aqui, e assim para que eu e você e nós estivéssemos nesse lugar. Se cada um olhar para a sua vida aqui, eu posso falar de mim, se eu olhar para a minha vida num tempo antigo, quem era eu, irmão? E o que eu estou fazendo aqui hoje? Dizendo que Jesus é bom e salve tudo e leva para o céu. Então, e a gente vem para esse lugar para dizer para os que estão aqui, para os novos convertidos e para as pessoas que irão chegar até aqui, dizer: revestido de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque às vezes tem pessoas aqui, irmão, a gente pode dizer isso aqui, que às vezes estamos aqui, mas às vezes não estamos. Às vezes estamos aqui dentro, mas a nossa cabeça está lá fora, pensando no aluguel que a gente tem que pagar o mês que vem, pensando na conta que a gente tem que pagar, pensando no cartão de crédito que está atolado, que está atrasado,
E como é que a gente vai fazer? Mas a gente veio para esse lugar fazendo como Paulo fazia com aqueles crentes. Permaneçam firmes no Senhor. A luta está difícil. Permanece firme. Em Mateus 24:13, está escrito lá que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então o foco desses dias, até foi o foco da lição da escola dominical ontem, estava escrito lá em um auxílio teológico, doutrinário, não me recordo, mas disse que permaneceis até o fim. Permanecer até o fim é a parte mais difícil, porque talvez a gente possa começar, a gente possa dar um passo, a gente possa chegar até o meio, mas talvez a gente não consegue chegar ao fim. Então, Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ele reforça aquele povo a seguir em frente, para que ele não desfalecesse da fé deles, porque há momentos que é difícil. Você olha para um lado e olha para o outro e diz: e agora? Para onde eu vou? Quem me apoiará? Então a gente pensa no Senhor, a gente pensa só no Senhor, porque ele disse lá no capítulo 3, no verso 13, ele diz: portanto, vos peço para que não desfaleceis na minha tribulação por vós, pois nisso está a vossa glória. A Bíblia também diz que não importa a tribulação que a gente passa aqui, mas o que nos importa é entrar no reino de Deus, no reino do céu. Então, Paulo, é lindo ler Efésios porque ele foca o tempo todo: permaneceis firmes, como está escrito lá em Marcos 13 também. Se os irmãos abrirem a Bíblia, vai estar escrito lá: permaneceis até o fim, serão odiados pelo meu nome, mas vocês entrarão no reino. Aleluia. E ler isso aqui é como, agora eu achei um canto lá na minha casa que é muito bom, de estar lá, é lá na cozinha, né? Na mesa. Às vezes eu fico no quarto e quero ler, quero escrever, né? E não dá certo, mas quando eu vou lá para a cozinha, que eu sento naquela mesa, é como se Jesus estivesse na cadeira do lado, falando: é assim e é assim. Porque, como eu disse, isso aqui não é nosso. A palavra, talvez a gente quer subir aqui e quer falar bonitinho, e quer ser eloquente, quer ser visto pelos irmãos, por todos, mas quando a gente verdadeiramente lê e o Senhor dá-nos a palavra como essa aqui, isso é glorioso, irmão, porque o tesouro está em nós que somos vasos de barro e o poder da excelência de Deus. É isso que importa. Então Paulo enfoca o tempo todo para que eles permanecessem firmes e sempre fortes no Senhor, porque, como eu disse, às vezes é complicado estar aqui dentro, às vezes a falta de fé, às vezes a gente não quer vir, às vezes é uma tribulação, mas quando a gente está doente ou inflamado com alguma coisa, para onde que a gente vai? Num caso extremo, para um hospital. E aqui a gente considera um hospital. Por que no hospital? Porque talvez a gente chegue aqui sem ânimo, sem fé e sem nada. E chega aqui a gente toma uma injeção da palavra de Deus. Então isso é glorioso. Quando a gente lê em Salmo 119:9, está escrito lá, eu sei que está escrito para os jovens, enfocado aos jovens, mas está escrito lá como a gente vai purificar o nosso caminho. Só tem uma coisa para a gente purificar o nosso caminho. O que é? A palavra do Senhor, observando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é considerada como um manual de alguma coisa que a gente compra. A gente comprou um guarda-roupa, legal. Vai lá você montar o guarda-roupa. E cadê o manual? Assim somos eu e você, andando nesse caminho, que nesse caminho é difícil, é estreito, a gente se machuca, a gente se fere, a gente se magoa, a gente se chateia. Aleluia. Mas a gente tem um manual para que a gente possa ler e ver que Jesus diz que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, Paulo enfoca todo esse texto, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele enfoca dizendo para
que não desfaleça a nossa fé, para que não sejamos fracos na fé, mas para que sejamos fortes e vestimos a armadura de Deus. Foi como a gente leu: quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por quantas vezes a gente quer ir para frente com a força do nosso braço? Por quantas vezes a gente quer ir por nós mesmos e o Senhor diz lá de cima: deixa eu ir, deixa eu ver até onde ele ou ela consegue ir. Depois que ele parar, aí eu entro. Porque só no Senhor a força, só no Senhor a poder, só no Senhor a glória, só em seu nome a vida, só no seu nome a cura, como é o tema da campanha. Então, que a gente possa ser revestido no Senhor. No 11 disse assim, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma coisa que eu observo muito na igreja é quando a gente se reúne. Agora a gente possa imaginar como é que o Senhor fica quando há uma reunião em seu nome. Como diz lá em Mateus 18:20, que é onde há um ou dois ou três reunidos, lá eu me faço presente. Falamos ontem da onisciência, e essa é a onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz que é onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. O 13 disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido permanecer inabaláveis. Quem é um de nós que é forte até o fim? Forte até o fim foi só o nosso Senhor Jesus, mas mesmo assim ele foi tentado, mesmo assim ele foi machucado, mesmo assim ele foi morto. E quem é eu e você para começar e parar? Imagina se Deus tivesse falado: tá bom até aqui, o que seria de mim e de você? O que seria da igreja no dia de hoje se Jesus, quando Deus disse: tem uma missão para você, vai ter que morrer pelo povo, pela humanidade, e ele dissesse: mas lá o povo, me perdoa a expressão, mas lá o povo não presta, lá o povo adora outro Deus. Mas não, Deus disse: tem uma missão, e ele veio e a cumpriu, sem questionar nada. E por quantas vezes você questiona alguma coisa que é para fazer? Principalmente quando é para Deus. A gente questiona, fala, briga, e às vezes nem faz. Agora, imagina se Jesus tivesse falado: não, eu não vou morrer por esse povo aí não, eles não prestam. Olha o que eles fazem lá, eles adoram outros deuses. Então, que a gente venha se revestir dessa armadura, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, e como eu disse ontem, é tão lindo quando a Bíblia se responde. Quando a gente vai lá para Isaías capítulo 59 e verso 17, que vai estar escrito lá que vestiu-se de uma justiça e de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, e pôs-se uma vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Desde a antiguidade vem, porque quando eu lembro de Romanos 12:4, está escrito lá que essa palavra aqui foi escrita para aviso nosso. O que eu disse do manual? Quando a gente compra alguma coisa, quando a gente tem alguma coisa, a gente precisa de um manual. E para a gente viver na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, a gente precisa do manual. Então, vestiu-se de uma justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs-se uma vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então, desde antes o Senhor vem falando: sejam revestidos de poder, para que quando chegar o dia mau, vocês estejam fortes. É como se vocês tivessem uma reserva, porque se a gente não tem uma reserva, quando o dia mau chega na nossa vida, fica mais difícil. E quando a gente tem uma reserva, fica menos difícil, fica mais leve, para que a gente possa suportar e permanecer inabalável até o
pouco também de uma palavra que está escrita em 52 de Isaías, verso 7, disse que conformosos são os montes e os pés do que anunciam boas novas, e faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que de Sião o teu Deus reina. Então, desde a antiguidade, o nosso Senhor, Ele reina e até hoje reina, porque, como foi dito aqui, o nosso Senhor ele permanece fiel, ontem, hoje e eternamente. Porque quem criou a eternidade foi o nosso Deus, como a gente estudou ontem. Então, que a gente possa estar revestido dessa armadura, porque quando chegar o dia mau, a gente possa resistir. Porque quando chegar o dia mau, a gente possa resistir. Então, que a gente possa se revestir dessa armadura de Deus. Eu trabalho na rua, os irmãos sabem, em cima de uma moto, sou motoboy, e uma coisa que para nós não pode faltar é o capacete. Por que o capacete? Porque se eu cair e bater a cabeça, a gente morre. A mesma coisa trazendo para a área espiritual, o capacete da salvação, porque a nossa mente só Deus pode ler, só Deus pode saber o que a gente pensa. Olha o que foi dito ontem. Faça uma oração de pensamento, de cabeça para cabeça. Você manda uma ligação direta para Deus. Quando a gente fala, o diabo ouve. Quando a gente conversa com o próximo e põe os planos, o diabo vê. Mas na mente, ele não pode sondar a nossa mente, só Deus pode sondar a nossa mente. Então, a onisciência e a onipotência e a onipresença do Senhor, isso é um atributo incomunicável, só Ele possui. Eu não posso ler a mente do pastor, não posso ler a mente de ninguém que está aqui, mas Deus sabe o que se passa em cada cabeça deste momento. Então, que a gente possa se revestir, ter o capacete da salvação, e disse mais, embraçando sempre o escudo da fé, o que diz lá em Provérbios capítulo 30, verso 5, estai com o escudo da fé em todo tempo pronto, porque talvez alguém pense, os crentes, eles são protegidos por Deus, porque 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas só que tem uma coisa, o dia mau chega para todo mundo. Olha a chuva, quando ela vem, ela arrasta tudo. Olha o sol, quando ele vem queimando tudo. Mas a proteção de Deus é para poucos. A proteção de Deus é para poucos. Então, que a gente possa buscar, né? A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o invocai enquanto está perto. Então, o apóstolo Paulo, nesses 6 capítulos, Paulo, autor da carta aos Efésios, incentiva os cristãos a se estiverem com a armadura, se vestirem com a armadura de Deus, para se protegerem das armadilhas do diabo. Então, que a gente possa se revestir com o capacete, com a couraça, e também calçar os pés com a preparação do Evangelho. Foi como eu li em Isaías 52, 7, que a gente possa anunciar as boas novas, falar aquilo que Deus fez por mim. Olha só onde o Senhor colocou a minha vida, colocou um lugar como esse para que a gente pudesse cultuar. E eu disse para alguns amigos meus, na rua mesmo, entregando coisas, fazendo entrega, eu disse para eles esses dias, um dia eu vou ver todos vocês em uma igreja pregando uma palavra do Senhor. E a lágrima rolou. Eu falei, eita, aí a semente foi colocada, aí a semente foi plantada e caiu numa boa terra, porque palavra boa, palavra bonita, é até legal, uma palavra de emoção, conversando, a gente pode até chorar,
mas quando é a palavra de Deus, é a semente plantada ao coração. A gente fala, mas é o Senhor que, é como disse a palavra, que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. A gente não pode fazer ninguém crescer, a gente pode ajudar o outro a crescer, mas é Deus que usa aquela pessoa para ser alguma coisa. Então, que a gente possa usar a armadura de Deus, que a gente possa lembrar que tudo que foi escrito é para aviso nosso, e dizer que esse tesouro que eu e você carrega está nesse vaso de barro. Alguém vai olhar e vai falar, mas vaso de barro não é muito. Vaso de barro não é legal pôr numa mesa, é melhor pôr um de cristal, um de diamante, né? Quando chegar as pessoas vão ver. Mas o vaso de barro é na onde o tesouro está guardado. É na onde o Senhor diz, não é por vocês, não é para que vocês se vangloriem, mas é que o meu poder, quando vocês chegar, chegue primeiro a minha palavra, o meu poder, não de vocês, porque quando a gente quer ser forte ou grande demais, o Senhor vem, como foi falado ontem, ele nos abate. Então que a gente possa se revestir da armadura de Deus, ir para a guerra e fazer como Paulo fez. Ele acabou o combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que eu e você possa guardar a nossa fé. E a gente lembrar de uma coisa, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 27, que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Talvez aí você ache, eu não sou digno de estar aqui, mas foi o Senhor que vos escolheu, como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 14 ou 16, não me recordo agora, mas ele disse que foi ele que escolheu a nós, não nós que escolhemos a ele. E no 1 Coríntios capítulo 27, 28 e 29, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então toda vez que eu e você querer ser alguma coisa, pense na glória de Deus, pense no que Ele pode fazer e no que Ele fez e no que Ele irá fazer. E desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, palavra abençoada, que Deus continue abençoando Maílson, né? Maílson é assim mesmo que se inicia, né, irmãos? E eu estava aqui ouvindo ele e lembrando que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Então não tem como nós vencermos uma batalha espiritual sem a ajuda de Deus. Mas Deus é tão bom que Deus provém para nós essa armadura que Ele citou aqui, para que o crente esteja preparado, se apossa dessa armadura, se reverte com ela e possa assim ter condição de lutar, porque como Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, né? Então que nós tenhamos nos revestir das armaduras de Deus, colocar aí o capacete, né, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, empunhar o escudo da fé para que possa assim apagar todos os dados inflamados, maligno, né? Está com o coração fortalecido para quando o adversário lançar os seus dados inflamados, você não venha se desviar, não venha querer se matar, se suicidar, jogar tudo para cima, mas permanecer de pé, confiando no Senhor, né? E com os pés cravados sobre a rocha. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs essa noite por ter vindo aqui. Deus abençoe a nossa vizinha, né, visitante, que veio aqui essa noite, a convidada da Vívia.
E eu quero convidar a igreja para nós ficar de pé. Nós vamos fazer mais uma oração, como foi dito aqui. Nós estamos no primeiro dia dessa campanha, buscando de Deus um milagre. E eu creio, irmãos, como já foi dito, como nós já falamos, Jesus, ele não mudou. Jesus, ele continua sendo o mesmo, viu? O Senhor Jesus continua sendo o mesmo. Somos nós que mudamos, mas o Senhor continua no mesmo lugar dele, fazendo mesmas coisas que ele fazia lá no passado. Ele quer fazer hoje, mas ele espera encontrar pessoas desejosas, pessoas que realmente expõem e exercitam a sua fé e confia, e ele pode fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pensamos ou desejamos. Então nós vamos orar nessa noite, apresentando os irmãos que estão enfermos, aqueles que também estão enfermos em casa, que os irmãos sabem, apresenta eles, para que o Senhor possa visitar. Apresenta a irmã Zilma, a irmã Antônia também, para que o Senhor possa orar às irmãs. Tá bom? Levante suas mãos. Partiu. Vamos orar pela família lá do patrão da irmã Carmelita. Ele faleceu. Orar pela família. Orar também pela família do pastor Samuel Ferreira. E a esposa dele, a irmã Keila, partiu para o Senhor. Vamos orar pela família, em prol da família, para que Deus conforte o coração do pastor, o coração dos filhos, da família de uma forma geral. A senhora quer oração? Pelas filhas da irmã. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Bendito Deus e grandioso Pai, Deus Santo e Deus Eterno. Nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, te agradecer por esta palavra, a qual o Senhor preparou para nós esta noite, e usando o teu filho nesta noite, Senhor, falou conosco, e nós precisamos revestir-nos da tua armadura, porque o Senhor tem colocado à disposição da tua igreja armaduras espirituais, armas espirituais, para nós batalharmos no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a luta é contra espírito maligno, contra as forças espirituais nos lugares celestiais. Mas a tua palavra nos diz, meu Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E todo mal, e toda investida de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, seja repreendido esta noite, em nome de Jesus Cristo. E toda ferramenta do inferno, e toda artimanha do diabo contra a família, contra a vida conjugal, contra a vida espiritual, meu Deus, seja repreendido esta noite. Meu Deus, nós oramos para aqueles que estão enfermos, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual, nós ordenamos esta noite, em nome de Jesus Cristo, e toda enfermidade seja repreendida, e toda enfermidade seja arrancada agora, enfermidade no sangue, enfermidade no pulmão, enfermidade no útero, enfermidade nos olhos, aonde houver enfermidade no corpo,